Professora e advogada, doutora Patrícia Dreher, mais uma vez com a gente aqui, que prazer. Como é que tá, Patrícia? Tudo ótimo, tudo ótimo. E você, Leonardo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Que bom, que bom. Trabalhando muito, professor, nesse período de pandemia? Graças a Deus, graças a Deus. A gente tem que aprender, né, no tempo de pandemia, achar que o isolamento, que o home office não é uma desculpa para a gente trabalhar menos. Pelo contrário, é o grande desafio de organizar o tempo, é o grande desafio de se tornar produtivo de um jeito diferente. Então, hoje eu trabalho muito mais em casa, né? Dou muita aula em casa, nossa faculdade, as aulas são gravadas, então eu fico aqui, dou aula daqui, e aí a gente tem que se reinventar, né? Tem sido um desafio, mas para a gente que é professor, tem sido uma experiência muito nova. A gente sente muita saudade da sala de aula, a gente tem muita saudade dos nossos alunos, do contato, da troca, da conversa na sala, e isso é sempre muito enriquecedor. Mas o fato da gente estar vivendo esse tempo e essa imposição, eu diria, de tudo que acontece, né, das circunstâncias mesmo, e a gente tem que ser muito responsável com isso. Então, a gente teve que aprender a ser humano por meio da câmera, né? Ser afetivo, ser próximo. Então, a gente está descobrindo coisas muito novas, assim. E eu confesso a você que eu tenho visto muitas vantagens, mas muitos desafios, né? Então, a vantagem da gestão do tempo, o desafio da gestão do tempo por outro lado, a vantagem da flexibilidade, de você poder, o que a professora falou mesmo, aí você vai, volta o vídeo, assiste de novo, manda pergunta. Então, tem sido muito enriquecedor, tem sido muito bom. Eu estou bem feliz de saber que a gente é capaz de se reinventar e continuar vitorioso em meio a tudo isso que está acontecendo, né? Que bom, a nossa capacidade de adaptação é realmente incrível, né, professor? É verdade. Muito bom. Para hoje, o que você preparou, Patrícia? Então, eu estava pensando nos assuntos, eu sempre gosto de trazer assuntos voltados para o cotidiano. E aí eu fiquei pensando num assunto, sempre são coisas também que vão acontecendo na minha semana, pessoas que vão me perguntando, e eu falo, gente, será que as pessoas têm fundamento jurídico para entender que funciona assim? E aí eu lembrei dos alimentos, da prestação alimentícia, da pensão alimentícia, né? Então, o primeiro detalhe ao pensar em prestação alimentícia é lembrar que ela é recíproca entre cônjuges, companheiros e parentes. E aí é que vem o detalhe. Porque quando eu falo parentes, geralmente a gente pensa, bom, os filhos têm direito de exigir alimentos dos pais. E em um dado momento da vida, pode ser que os pais é que precisem, e aí os pais têm direito de exigir alimentos dos filhos. Mas a história não para por aí. Aliás, ela nunca parou por aí. Porque o Código Civil vai dizer, lá na disciplina dos artigos 1694 para frente, que os alimentos são recíprocos entre ascendentes e descendentes. Então, significa dizer que os netos podem pedir alimentos aos avós, aos bisavós, aos trisavós. E também os avós, os bisavós podem pedir alimentos aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos e assim por diante. Porque a gente não tem limite de graus entre parentes na linha ascendente ou descendente. Então, por isso que eu posso dizer assim, eu tenho meu pai, aí eu tenho meus avós, aí eu tenho os meus bisavós e eu vou subindo de graus. Exatamente porque não existe limite de parentesco. E aí, quando a gente coloca isso na prática, há um grande equívoco, assim, no senso coletivo, que pensa que a gente pode pedir alimentos para os avós. Geralmente as Uhum. pessoas pensam que a gente pede alimentos para os avós paternos, porque o pai não está pagando a pensão. Esse é o maior equívoco que eu vejo no que diz respeito aos alimentos prestados pelos avós. Na verdade, o artigo 1698 do Código Civil vai dizer assim: se aquele que deve alimentos em primeiro lugar, quem é que deve alimentos em primeiro lugar? É o pai? Não, são os pais. Então, se aqueles que devem alimentos em primeiro lugar não os prestarem em patamar suficiente, ou sequer os prestarem, não estou sendo literal não, mas é por aí o raciocínio, serão chamados a concorrer os de grau imediato.
Quem são os parentes de grau imediato acima dos pais? Os avós. Então, os avós são demandados não para substituir os pais que não pagam os alimentos, mas porque eles são parentes e, portanto, potenciais devedores de alimentos. Então, a gente tinha um risco muito grande dessa confusão. Agora, é claro que muitas das vezes a gente vai ver, e eu já vivi isso nas minhas experiências profissionais, em salas de audiência, de juízes e promotores dizerem com muita clareza: avô não tem que sustentar neto, ou pelo menos não tem que ser obrigado a. Avós não têm que sustentar os seus netos. Os pais, é que via de regra, têm que sustentar e dar o patamar que dão conta, não é? Uns vão conseguir colocar no colégio particular, outros não. Uns vão ter plano de saúde, outros não, e assim por diante. Só que a gente tem que olhar por primeiro para a necessidade do alimentado, que aqui o alimentado é a criança, o adolescente, o jovem adulto, que ainda não tem essa condição de se manter por si só. E é por conta disso que pais e avós constituem uma rede de sustento. Mas o STJ também nos diz que os avós serão chamados a contribuir, pagar alimentos, na medida da sua possibilidade, em atendimento às necessidades do alimentado, em caráter complementar e subsidiário, para que a gente não transfira diretamente a responsabilidade aos avós. Então, por primeiro, nós vamos buscar nos pais a capacidade de sustentar seus filhos. Se eles não conseguirem, eles não estão liberados. Pai desempregado, mãe desempregada não é motivo para não pagar alimentos. É talvez justificativa para pedir aí uma redução. Mas eu também já vi muito juiz dizer: o fato de você estar desempregado não te livra, porque o seu filho tem que comer, seu filho tem que vestir, seu filho tem que estudar, seu filho tem que sair do lugar. Então, eu já vi até muitos juízes extrapolarem até na maneira de falar isso aos pais, né? Mas o que eles querem dizer é que ficar desempregado não libera, não trabalhar não libera, não ter renda fixa não libera. Agora, traz uma situação de insegurança para o alimentado. Então, o que a gente faz? Traz os avós em caráter complementar e subsidiário. É isso que vai dizer o STJ lá na súmula 596. E aí tem um outro detalhe, porque se avós podem ser condenados a prestar alimentos, se os avós se tornarem inadimplentes, mesmo assim, de maneira voluntária, de maneira inexcusável, avós também podem ser presos pelo eventual inadimplemento. Então, é importante dar essa notícia, né, para os pais, para os filhos, para os netos, para os avós, para a gente ter muito clara, acima de tudo, não o dever de prestar alimentos, de ser obrigado a pagar pensão em juízo, mas que a gente tem responsabilidade sobre os nossos pais e avós, assim como eles têm responsabilidade sobre nós, porque tudo parte desse princípio, né, da solidariedade familiar. Então, é mais uma informação, vamos dizer assim, né, um serviço de utilidade pública que a gente presta à sociedade para entender que, acima de tudo, existe um dever de solidariedade inter e intrageracional e depois esse dever pode ser aí determinado por meio de decisões judiciais. Muito, muito bom. Patrícia, as pessoas querendo outras dicas, querendo conhecer um pouquinho a Patrícia Dreyer, como é que elas fazem? Pode me procurar no Instagram, é o jeito mais fácil de me achar. É só procurar Patrícia Dreyer. Dreyer se escreve D de dado, R-E-Y-E-R. Com certeza vocês vão me achar lá e a gente pode conversar. Inclusive, deixa eu partilhar com você. A gente falou num programa anterior sobre interdição de idosos e uma pessoa me procurou para tirar dúvidas sobre a interdição de idosos lá pelo direct do Instagram. Então, é um sinal de que a gente tem aí uma difusão, né, do que a gente tem feito, do que a gente tem dado de notícia e de informação à comunidade e à sociedade. Muito bom, muito bom. Obrigado, Patrícia. Até semana que Obrigada a vem. você. Até semana que vem, uma ótima semana para todos.